Enquanto arrumava a garagem para o aniversário do meu pai, ouvi ele no viva voz com toda a família. A voz dele era ácida. Aquele filho inútil? Nunca vai ser um homem. Só serve para carregar caixas como mão de obra barata. Minha tia gargalhou. Pelo menos ele ainda acha que queremos ele por perto. Meu irmão zombou. Ele parece faminto por migalhas de amor, como um cachorro. A voz do meu pai baixou. Eu disse a todos que ele é o projeto de fracasso da família, a piada que nunca acaba. Até meu primo acrescentou, 34 anos e ainda varrendo o chão como um faxineiro. Eu apenas sorri. Nunca levantei os olhos. Agora é noite, e eles estão na minha porta. Batendo, chorando, rostos contorcidos de medo. Meu celular explode de chamadas. Gritos através da porta, por favor. Você não entende. Pelo amor de Deus, pare. Estamos implorando. Isso aconteceu há 3 semanas e eu ainda estou processando. Um pouco de contexto. Tenho 34 anos, sou solteiro e morei na mesma cidade que minha família a vida toda. Meu pai, Rafael, tem 58 anos, trabalha na construção civil, sempre foi do tipo que acha que sabe tudo. Meu irmão Blake tem 31, é casado, tem 2 filhos e trabalha na mesma empresa que meu pai. Minha tia Denise, irmã do meu pai, tem 52, nunca teve filhos, mas sempre tem opinião sobre a vida de todo mundo. Temos jantares de domingo quase toda semana, festas de aniversário, aquela coisa toda de família. Eu sempre soube que era diferente deles. Eles são todos sobre aquele estilo de vida tradicional, casar jovem, ter filhos, comprar uma casa, trabalhar no mesmo emprego por 30 anos. Eu fiz faculdade comunitária, trabalho com suporte de TI, moro de aluguel no centro, não sou casado, não tenho filhos ainda. Sempre achei que eles só não entendiam minhas escolhas, mas pensei que isso fosse normal em família, sabe? Há 3 semanas, meu pai me pediu para ajudar a limpar a garagem para a festa de aniversário dele. Minha mãe queria tudo organizado antes que os parentes chegassem. Eu disse, claro. Achei que levaria algumas horas no sábado de manhã. Meu pai entrou para atender uma ligação enquanto eu movia algumas caixas, e acho que esqueceu que eu ainda estava lá fora. Foi quando eu ouvi. Ele estava no viva voz, na cozinha. A janela estava aberta e a voz dele chegava direto até onde eu estava. Ele falava com o Blake, a Denise e meu primo Seth, que mora do outro lado da cidade. Eu parei de mexer nas caixas porque tinha algo no tom do meu pai que me fez prestar atenção. Blake disse algo sobre eu ter chegado cedo, e meu pai apenas riu, mas não foi uma risada boa. Ele disse que aquele filho inútil dele nunca seria um homem de verdade. Que só servia para carregar caixas como mão de obra barata. Eu fiquei parado ali, segurando uma caixa de enfeites de Natal, sem conseguir me mover. A Denise entrou na conversa. Pelo menos ele ainda acha que queremos ele por perto. A voz dela tinha um tom cruel que eu nunca tinha ouvido antes. Blake riu e disse, eu apareço lá passando fome por migalhas de amor, feito um cachorro. Cada palavra me atingia, mas continuei ouvindo porque eu precisava saber até onde aquilo ia. A voz do meu pai ficou mais baixa e ele disse que tinha contado para todos que eu era o projeto de fracasso da família, a piada que nunca acaba. 7. O mesmo que eu tinha ajudado a se mudar de apartamento 2 vezes só no último ano, acrescentou que eu tinha 34 anos e ainda varria chão como um faxineiro. Eles todos riram. Meu próprio primo riu. Eu apenas sorri e continuei organizando as caixas. Não levantei a cabeça, não reagi, só continuei trabalhando como se não tivesse ouvido nada. Quando meu pai voltou uns 20 minutos depois, eu terminei e disse que a garagem estava ótima. Ele ainda deu um tapinha no meu ombro e disse obrigado, como se nada tivesse acontecido. Mas sabe de uma coisa? Eu não fiquei chocado. Parte de mim sempre soube que eles me viam de cima para baixo. Crescendo, todo jantar de família tinha comentários sobre quando eu ia sossegar, quando eu ia arrumar um emprego de verdade, quando eu ia parar de ser uma decepção. Eu aprendi a ignorar, fazer piadas, mudar de assunto. Achei que fosse só aquela pressão típica de família. Mas ouvir eles me chamarem de projeto de fracasso. A piada que nunca acaba. Isso passou de um limite que eu nem sabia que existia. E o fato de o Seth estar no meio, de eles estarem falando de mim pelas costas sabe-se lá há quanto tempo, combinando o que dizer nas reuniões de família, isso deixou tudo claro. Eu voltei para casa e passei o resto do sábado pensando. Não chorando, não ligando para amigos para desabafar, apenas pensando sobre o que eu tinha descoberto e o que eu queria fazer a respeito. Porque tem uma coisa que eles não entendem. Na verdade, eu tenho me virado muito bem. Ganhando um bom salário em ti. Tenho economias, meu próprio lugar, minha própria vida. Eu tenho ajudado eles financeiramente com coisas práticas por anos porque achei que era isso que família fazia. A festa de aniversário do meu pai foi no domingo seguinte. Eu apareci com um presente, ajudei a montar as mesas, conversei com os parentes, brinquei com os filhos do Blake, aquela rotina de sempre. Mas eu estava observando todo mundo de forma diferente agora, ouvindo os comentários com outros ouvidos. Quando a Denise fez piada sobre eu ser o eterno solteirão, eu apenas sorri. Quando Blake perguntou se eu algum dia ia crescer e comprar uma casa, eu ri junto. O tempo todo, eu pensava no que tinha ouvido na garagem. Eles acham que eu preciso deles. Acham que eu estou desesperado pela aprovação deles, aparecendo feito um cachorro, implorando por migalhas. O que eles não percebem é que eu ia aos encontros de família porque pensei que a gente realmente se importava uns com os outros. Eu achei que as críticas vinham de preocupação, não de desprezo. Naquela noite, depois da festa, eu tomei algumas decisões. Não decisões de raiva, não reações emocionais. Decisões práticas sobre como quero gastar meu tempo e energia daqui para frente. Porque se eu sou o projeto de fracasso deles, se eu sou a piada que nunca acaba, então eu preciso parar de participar dessa dinâmica. Eu tenho pensado muito nisso nessas últimas 3 semanas. Eu tenho um plano se formando, mas estou indo com calma. Veja, eles esperam que eu continue aparecendo, continue ajudando, continue sendo a decepção confiável, sempre disponível quando precisam de algo. Eles ficaram confortáveis com esse arranjo. Mas eu percebi uma coisa importante.
Eu não preciso mais da aprovação deles. Eu parei de precisar disso em algum ponto do caminho, sem nem perceber. O que eu achava que era lealdade familiar era, na verdade, apenas hábito, e hábitos podem ser mudados. A questão agora é como quero lidar com isso daqui para frente. Parte de mim quer confrontá-los diretamente, pedir que expliquem o que ouvi. Outra parte acha que ações falam mais alto que palavras. Eu poderia simplesmente começar a ficar menos disponível. Deixar que se perguntem por que não apareço tanto. Mas, honestamente, acho que já terminei com essas duas abordagens. Terminei com o jogo todo. Tenho 34 anos. Tenho minha própria vida e não preciso desperdiçar energia com pessoas que me veem como um projeto de estimação para zombar pelas minhas costas. A parte estranha é como agora tudo parece claro. Por anos, pensei que havia algo de errado comigo, que eu precisava me esforçar mais para conquistar o respeito deles. Acontece que o problema não era eu não ser bom o suficiente. O problema era que eles nunca me viram como um membro igual da família. Eu sempre seria o projeto deles, a decepção deles, o exemplo de advertência. Mas sabe de uma coisa? Eu não sou mais o projeto deles. Não sou a piada deles. E, com certeza, não vou continuar aparecendo para ser o saco de pancadas deles só porque compartilhamos DNA. Na próxima semana é a festa de aniversário da filha do Blake. Eles esperam que eu apareça com um presente e ajude a montar as coisas como sempre. Tenho pensado se devo ir ou não. E, honestamente, estou inclinado a ficar em casa. Não para fazer cena ou criar drama, mas porque eu preferiria passar meu sábado fazendo algo que realmente me faz feliz. Quanto mais penso nisso, mais percebo o quanto organizei minha vida em torno das expectativas e opiniões deles. Jantares de domingo, festas de aniversário, ajudar em mudanças, fazer babite. Tudo girando em torno dessa ideia de que família vem em primeiro lugar, de que eu devo a eles meu tempo e energia só porque somos parentes. Mas o que eu recebi em troca? Críticas disfarçadas de preocupação, piadas às minhas custas e, aparentemente, conversas sobre o fracasso que sou quando acham que não posso ouvir. Isso não é família. Isso é apenas gente que se aproveita do fato de que fui criado para aguentar o tratamento deles. Acabou. Acabou aceitar. Não de uma forma raivosa ou confrontativa. Só, e acabou. Acabou fingir que a opinião deles importa. Acabou organizar minha vida em torno da aprovação deles. Acabou estar sempre disponível quando precisam de algo, em troca de migalhas. Eles podem ficar com os jantares de domingo e com as reuniões familiares onde discutem minhas falhas. Eu tenho coisas melhores para fazer com meu tempo agora, como descobrir o que eu realmente quero da vida em vez do que eles acham que eu deveria querer. Vou atualizar se algo interessante acontecer. No momento, estou apenas processando o fato de que a dinâmica familiar que eu achava que entendia era completamente diferente da realidade. E isso é, de certo modo, libertador. Acontece que eu não preciso da aprovação deles para ser feliz. Eu só precisava parar de procurá-la. Atualização 1. Bem, a festa de aniversário da filha do Blake aconteceu ontem e as coisas ficaram muito mais interessantes do que eu esperava. Decidi testar algo. Eu não apareci. Não para ser mesquinho ou dramático, apenas para ver o que aconteceria se eu quebrasse meu padrão habitual. Mandei uma mensagem para o Blake na manhã de sábado dizendo que não poderia ir. Que tinha coisas de trabalho para resolver e que deixaria um cartão presente para a filha dele durante a semana. Simples, educado, sem grandes explicações. Meu celular começou a tocar por volta das 14 horas. Primeiro o Blake, depois a Denise, depois meu pai. Todos perguntando onde eu estava, se estava tudo bem, dizendo que a festa não era a mesma sem mim. Uma escolha de palavras bem interessante, considerando o que eu tinha ouvido sobre eu ser apenas a piada confiável deles. Blake me ligou naquela noite perguntando se eu estava chateado com alguma coisa. Eu disse que não, só ocupado com alguns projetos. Ele insistiu, perguntando quais projetos, dizendo que era estranho eu ter faltado a uma festa de família. Quando permaneci calmo e disse que às vezes o trabalho vinha em primeiro lugar, ele ficou em silêncio por um instante antes de dizer que isso não parecia comigo. Foi aí que percebi uma coisa. Eles se acostumaram tanto a eu largar tudo para os eventos da família que minha ausência pareceu errada para eles. Não porque sentiram minha falta como pessoa, mas porque eu não estava desempenhando o papel que esperavam. No dia seguinte, meu pai ligou. Queria saber se alguém tinha me ofendido, se eu estava com problemas de dinheiro, de saúde, qualquer coisa que explicasse por que perdi a festa. Achei fascinante que ele não pudesse aceitar a possibilidade de eu simplesmente ter outras prioridades. Quando disse que estava bem, apenas focando mais nas minhas próprias coisas ultimamente, ele ficou em silêncio. Então disse algo que realmente confirmou o que eu suspeitava sobre como me veem. Ele falou que eu não deveria me isolar da família, que família deveria sempre vir em primeiro lugar, que eu precisava do sistema de apoio deles. Do jeito que ele disse, ficou claro que ele me vê como alguém que depende deles, não como alguém que escolhe estar com eles. Eu disse que apreciava a preocupação, mas que estava bem sozinho. Ele não entendeu nada dessa resposta. Houve uma longa pausa antes de dizer que falaria comigo mais tarde e desligou. Na terça-feira à tarde, Denise apareceu no meu apartamento sem avisar. Disse que estava preocupada comigo, que eu parecia diferente ultimamente, que a família toda estava preocupada que eu estivesse passando por alguma coisa. Ela continuou sondando, querendo saber por que eu tinha faltado à festa e o que estava acontecendo comigo. Quando eu disse a ela que estava apenas reavaliando minhas prioridades, ela ficou na defensiva rapidamente. Disse que família deveria ser minha principal prioridade, que eu me arrependeria se os afastasse, que eu precisava pensar no que realmente importava na vida. Toda a conversa parecia como se ela estivesse lendo um roteiro sobre como membros da família devem agir. Mas aqui está o mais interessante, nenhum deles me perguntou diretamente se eu ouvi alguma coisa ou se alguém disse algo que me magoou. Todos estão presumindo que isso é sobre eu estar passando por algum tipo de crise pessoal, não sobre eles. É como se não conseguissem imaginar que eu pudesse ter descoberto algo sobre os sentimentos reais deles em relação a mim. Estou começando a entender que eles construíram toda uma narrativa onde eu sou um membro da família que precisa de orientação e apoio, que aparece porque precisa deles emocional e praticamente.
A ideia de que eu possa estar escolhendo me afastar com base em informações que tenho sobre eles não se encaixa na história que criaram. Ontem, Blake mandou uma mensagem perguntando se eu iria ao jantar de domingo desta semana. Respondi que avisaria depois. Ele respondeu dizendo que a família sente minha falta e quer ter certeza de que estou bem. A família sente minha falta depois de me chamar de inútil e de projeto fracassado. Eles sentem minha falta. A questão é, eu estou bem. Na verdade, melhor do que bem. Passei o último fim de semana fazendo coisas que gosto, em vez de sentar em mais um jantar onde fazem piadas às minhas custas fingindo que é preocupação carinhosa. Trabalhei em um projeto de programação que estava adiando. Fiz uma trilha no sábado de manhã. Encontrei alguns amigos do trabalho que não via há meses. Foi revigorante dar um passo atrás e perceber quanta energia mental eu estava gastando tentando administrar as expectativas e reações deles. Energia que agora posso usar em outras coisas, como descobrir o que realmente quero fazer da minha vida em vez do que eles acham que eu deveria estar fazendo. Na quarta-feira à noite, Blake apareceu no meu apartamento com o Seth. Disseram que queriam conversar comigo sobre o que estava acontecendo na situação da família. Blake disse que todos estavam confusos com meu comportamento, que sentiam que eu estava me afastando sem motivo. Seth disse que tinha percebido que eu não estava respondendo às mensagens dele como antes. Ele tinha razão. Depois de ouvir ele rindo sobre eu ter 34 anos e estar varrendo como um faxineiro, eu parei de me esforçar nas nossas conversas. Quando ele manda memes ou pergunta como estou, agora eu só respondo de forma básica, sem tentar manter a conversa. Os dois continuaram perguntando o que tinham feito de errado, o que tinha mudado, por que eu estava agindo diferente. O tempo todo eu só pensava na ligação em que eles estavam, falando de mim como se eu fosse algum tipo de vergonha familiar que precisava ser gerenciada. Eu disse a eles que às vezes as pessoas crescem e mudam, que eu estava focando em outras coisas agora. Blake disse que isso soava como se eu estivesse passando por uma fase e que família era permanente. Seth disse que eu não deveria deixar que o que quer que estivesse me incomodando prejudicasse meus relacionamentos com pessoas que se importavam comigo. A conversa foi em círculos por mais de 1 hora. Eles queriam que eu explicasse o que tinham feito de errado para poderem consertar e tudo voltar ao normal. Mas não estavam prontos para realmente examinar como me tratavam ou pensar no que poderiam ter dito sobre mim quando achavam que eu não podia ouvir. Finalmente, Blake me perguntou diretamente se alguém da família tinha dito algo que me chateou. Eu olhei para os dois e disse que talvez devessem pensar sobre conversas que tiveram recentemente se eu poderia ter ouvido algo que não era para ouvir. O rosto do Seth mudou primeiro. Eu conseguia ver ele tentando lembrar o que tinham falado e quando. Blake demorou mais, mas então vi o reconhecimento nos olhos dele. Nenhum dos dois disse nada por um longo momento. Finalmente, Blake perguntou o que eu tinha ouvido. Eu disse que tinha ouvido o suficiente para entender como eles realmente se sentem sobre mim, que aprendi que eu era o projeto fracassado deles, a piada que nunca acaba. Inútil, bom apenas para carregar caixas. Seth começou a dizer que eu tinha entendido errado, que eles só estavam desabafando porque se preocupavam comigo. Blake interrompeu dizendo que só falavam de mim porque queriam o melhor para mim. Ambos continuaram insistindo que eu estava tirando as coisas de contexto. Mas é o seguinte, não existe contexto em que chamar alguém de inútil seja aceitável. Não existe contexto em que rir de alguém por estar desesperado por migalhas de amor seja aceitável. E eles sabiam disso, porque não conseguiam me olhar nos olhos enquanto davam desculpas. Eu disse a eles que apreciava terem vindo conversar, mas que precisava de um tempo para pensar em tudo. Eles foram embora parecendo desconfortáveis, o que foi uma experiência nova para mim. Normalmente, eu é que me sentia mal depois das conversas em família. Esta manhã, meu pai ligou e disse que a família queria ter uma conversa séria comigo neste fim de semana. Ele disse que todos estavam preocupados e queriam esclarecer o que quer que estivesse causando problemas. Ele fez parecer algum tipo de intervenção. Eu disse que pensaria a respeito. A verdade é que estou curioso para ver como será essa conversa. Será que eles realmente vão abordar o comportamento deles ou vão apenas tentar me convencer a voltar a aceitar o tratamento deles sem reclamar? Tenho feito algumas outras mudanças também. Blake me pediu para cuidar dos filhos dele neste fim de semana enquanto ele e a esposa saíam, algo que eu costumava fazer regularmente sem questionar. Eu disse que tinha outros planos. Ele perguntou que planos, como se eu precisasse justificar não estar disponível para ser babá. Também tenho respondido bem menos no grupo de mensagens da família, não ignorando completamente, mas sem correr para responder imediatamente como fazia antes. É interessante ver como isso parece incomodá-los. Denise chegou a ligar perguntando se havia algo errado com meu celular, porque eu não tinha respondido a mensagem dela sobre os preparativos para o aniversário da mamãe. A questão é, não estou tentando machucá-los nem os deixar preocupados. Só não estou mais priorizando as necessidades deles acima das minhas. E, aparentemente, isso é uma mudança tão dramática que eles acham que há algo seriamente errado comigo. Eles continuam perguntando o que fizeram de errado, mas não estão prontos para ouvir a resposta. Querem que eu diga que não é nada, que só tive uma semana ruim, que tudo pode voltar a ser como era antes. Querem consertar isso fazendo com que eu finja que nunca ouvi o que realmente pensam de mim. Mas eu não consigo. E não posso voltar a fingir que as críticas deles vêm do amor quando sei que vêm do desprezo. Não consigo mais sentar em outro jantar de família onde fazem piadas sobre minhas escolhas de vida achando que sou patético demais para perceber que estão me ridicularizando. A conversa deste fim de semana deve ser reveladora. Estou preparado para eles ou realmente reconhecerem o que disseram e como isso me afetou ou redobrarem a postura e tentarem me convencer de que estou sendo sensível demais. Baseado em tudo até agora, espero pela segunda opção. Vou atualizar depois de ver o que eles têm a dizer. No momento, estou apenas processando como tudo parece diferente quando você para de tentar conquistar a aprovação de pessoas que já decidiram que você não merece respeito. Atualização 2. A intervenção da família aconteceu, e foi exatamente o que eu esperava, mas também pior do que pensei que seria. Eles tinham tudo planejado, como uma espécie de ataque coordenado. No domingo à tarde, cheguei à casa do meu pai e encontrei todos me esperando. Pai, Blake, Denise, Seth e minha mãe também estava lá.
Mas ela basicamente só ficou sentada quieta no canto. Eles claramente haviam combinado a abordagem antes, porque cada um tinha seus pontos prontos. Meu pai começou dizendo que todos estavam preocupados comigo e queriam entender o que estava errado. Ele disse, famílias passam por fases difíceis, mas a comunicação é importante. Muito razoável e carinhoso, exceto pelo detalhe de que estavam me tratando como se eu estivesse tendo algum tipo de colapso em vez de responderem ao comportamento real deles. Blake entrou em seguida e disse que eu estava diferente há semanas, que não estava participando das atividades familiares da mesma forma, que parecia estar com raiva de algo. Quando perguntei o que dava a ele a impressão de que eu estava com raiva, ele disse que eu não estava agindo como eu mesmo, como se o meu eu normal fosse o saco de pancadas deles que aceitava qualquer coisa que me jogassem. Denise disse que percebia que algo estava me incomodando e que guardar isso não era saudável. Ela falou que, fosse o que fosse, poderíamos resolver juntos como família. Seth concordou com a cabeça e disse que sentia falta das nossas conversas normais. O tempo todo eles falavam de mim como se eu não estivesse sentado bem ali, como se eu fosse um problema a ser resolvido e não uma pessoa que pudesse ter motivos legítimos para mudar a forma como interagia com eles. Finalmente, meu pai me pediu diretamente para dizer o que estava errado, assim eles poderiam consertar. Foi aí que decidi expor tudo. Contei sobre o que tinha ouvido na garagem 3 semanas atrás. Cada palavra. Disse que ouvi meu pai me chamar de inútil. Ouvi Denise dizer, pelo menos ainda acho que eles querem ele por perto. Ouvi Blake me comparar a um cachorro pedindo migalhas. Ouvi Seth zombar do meu trabalho e me chamar de faxineiro. A reação foi imediata e reveladora. Blake disse que eu tinha entendido errado o que ouvi. Denise disse que eu estava tirando tudo de contexto. Seth disse que eles só estavam desabafando porque se preocupavam comigo. Meu pai disse que famílias às vezes dizem coisas que não querem dizer quando estão preocupadas com alguém. Nenhum deles pediu desculpas ou reconheceu que o que disseram foi doloroso. Nenhum. Em vez disso, reforçaram ainda mais. Meu pai disse que só falavam de mim porque queriam o melhor para mim. Blake disse, se você fosse mais aberto aos nossos conselhos, não precisaríamos discutir nossas preocupações entre nós. Denise disse que o verdadeiro problema era eu ter bisbilhotado e me ofendido com conversas que não eram para eu ouvir. E então piorou. Meu pai disse que talvez essa fosse exatamente a sensibilidade excessiva da qual falavam, que eu estava provando o ponto deles ao me irritar em vez de ouvir o feedback e tentar melhorar. Blake disse que eu estava agindo como vítima quando eles só estavam tentando me ajudar a ser uma pessoa melhor. Seth disse que eu deveria focar na intenção por trás das palavras deles, não nas palavras em si. Denise disse que eu precisava criar casca grossa se quisesse fazer parte de uma família que se importava o suficiente para ser honesta comigo. Eu fiquei sentado ouvindo tudo aquilo e percebi algo importante. Eles realmente acreditam que são as vítimas nessa história. Na cabeça deles, eu é que estou causando problemas por me recusar a aceitar o tratamento que me dão. Eles veem a minha reação à crueldade como o verdadeiro problema, não a crueldade em si. Então, fiz uma pergunta simples. Eu disse, se vocês realmente acham que sou inútil e um fracasso, por que querem que eu esteja por perto? Por que me convidam para jantares de família e festas de aniversário se sou uma decepção? O silêncio depois dessa pergunta foi ensurdecedor. Meu pai finalmente disse que não era isso que eles queriam dizer, que eu estava distorcendo as palavras. Mas o Blake, pela primeira vez, respondeu com honestidade. Disse que me queriam por perto porque família é família, e isso não significava que precisavam fingir que eu estava fazendo boas escolhas. Denise acrescentou que me amavam apesar dos meus defeitos e que isso significava que, às vezes, precisavam falar sobre esses defeitos para descobrir como me ajudar. Seth disse que eles não desistiriam de mim, mesmo que eu tivesse desistido de mim mesmo. Foi nesse momento que entendi toda a dinâmica. Na cabeça deles, eu sou um caso de caridade, um projeto. Eles me mantêm por perto porque isso faz com que se sintam bem consigo mesmos como familiares amorosos, mas não me respeitam de verdade como pessoa. Eles amam a ideia de ajudar o parente problemático, não a mim como indivíduo. Eu disse que não precisava da ajuda nem da pena deles, que eu tinha minha própria vida, meu próprio trabalho, meu próprio apartamento, meus próprios amigos, que eu estava muito bem antes de descobrir o que realmente pensavam de mim. Meu pai disse que essa era exatamente a atitude orgulhosa que me impedia de crescer. Blake disse que eu era teimoso demais para aceitar a orientação de quem sabia mais. Denise disse que eu estava sendo defensivo em vez de grato por eles se importarem o bastante para permanecer envolvidos na minha vida. Então, fiz outra pergunta. Perguntei do que exatamente eles achavam que eu deveria ser grato. O que tinham feito por mim ultimamente além de criticar minhas escolhas e zombar de mim pelas costas? Foi aí que a conversa ficou realmente feia. Meu pai começou a listar todas as vezes que me incluíram em eventos de família, todos os jantares para os quais fui convidado, todas as festas de aniversário e feriados. Como se ser permitido a participar de encontros familiares fosse algum tipo de favor que me faziam. Blake mencionou as vezes em que cuidei dos filhos dele, mas colocou como se ele tivesse me dado a oportunidade de passar tempo com a família, e não como eu fazendo um favor a ele. Denise falou sobre todos os conselhos que me deu ao longo dos anos sobre namoro e carreira. Seth mencionou como sempre estiveram lá quando eu precisava de apoio. Eu pedi a ele que me desse um exemplo específico de apoio que tivesse me dado, e ele não conseguiu pensar em nenhum. Nenhum deles conseguiu apontar uma vez em que realmente me ajudaram em algo significativo. Mas conseguiram listar várias ocasiões em que eu os ajudei: carregar móveis, cuidar de crianças, emprestar dinheiro, consertar computadores, levar gente a compromissos. De alguma forma, na versão deles, eu ajudar era simplesmente o que eu devia fazer como membro da família que não tinha nada melhor para fazer. Eu disse que tinha terminado com tudo isso. Terminado com os jantares de família onde faziam piadas sobre minhas escolhas de vida. Terminado com estar sempre disponível quando precisavam de algo. Terminado com fingir que as críticas constantes vinham de amor em vez de desprezo. Meu pai disse que eu estava cometendo um erro do qual me arrependeria pelo resto da vida. Blake disse que eu estava queimando pontes por nada, que famílias devem ser honestas umas com as outras. Denise disse que eu estava sendo dramático e que voltaria de joelhos quando percebesse o quanto precisava deles.
Seth disse que não desistiriam de mim, mesmo que eu tivesse desistido deles. Isso realmente me atingiu, porque foi um exemplo perfeito de como eles veem tudo. Para eles, eu estabelecer limites com pessoas que me desrespeitam é desistir deles. Eu me recusar a aceitar o tratamento deles é o problema, não o comportamento deles. Eu me levantei para ir embora e meu pai perguntou aonde eu achava que estava indo. Eu disse que estava indo para casa, para minha própria vida, que construí sem a ajuda deles. Blake disse que a conversa ainda não tinha acabado. Eu disse, na verdade, já acabou completamente. Enquanto eu caminhava até a porta, minha mãe finalmente falou. Ela disse que esperava que eu reconsiderasse. Que família era tudo que qualquer um tinha no fim das contas. Eu olhei para ela e disse, talvez algumas famílias. Mas não está. A volta para casa foi estranha. Eu ficava esperando me sentir triste ou culpado ou como se tivesse cometido um grande erro. Mas, na maior parte, só senti alívio, como se finalmente tivesse parado de carregar um peso que eu nem sabia que estava lá. Desde então, meu telefone não para. Mensagens em grupo sobre próximos eventos familiares às quais não estou respondendo. Mensagens individuais de cada um tentando diferentes abordagens para me convencer a voltar atrás. Blake me mandou um longo texto dizendo que famílias brigam às vezes, mas isso não significa que deixam de ser família. Denise deixou uma mensagem de voz dizendo que entendia que eu estava magoado, mas que eu não deveria deixar orgulho me afastar das pessoas que me amavam. Seth mandou mensagem perguntando se podíamos tomar um café e conversar. Meu pai ligou 2 vezes, mas eu não atendi. Ele deixou um recado dizendo que queria explicar melhor algumas coisas, que talvez não tivessem comunicado suas preocupações da melhor forma. A questão é, eles ainda não entendem. Acham que isso é sobre sentimentos feridos que vão se curar com o tempo. Acham que, se encontrarem as palavras certas ou a abordagem certa, eu vou voltar e tudo vai voltar ao normal. Eles não conseguem entender que o normal era o problema. Ontem, Blake apareceu no meu trabalho. Foi mesmo até o prédio do meu escritório e pediu para a recepcionista me chamar. Disse que queria conversar sem todo mundo em volta, que talvez pudéssemos resolver só entre nós. Eu disse que não havia nada a resolver, que já tinha ouvido o que ele realmente pensava de mim, e que tinha terminado de fingir que isso não importava. Ele disse que nunca quis magoar meus sentimentos, que irmãos às vezes dizem coisas estúpidas quando estão frustrados. Mas logo voltou ao mesmo discurso, que todos estavam apenas tentando me ajudar, que eu precisava entender que me criticavam porque queriam que eu tivesse uma vida melhor. Mesmo roteiro, lugar diferente. Eu disse que minha vida estava bem do jeito que estava e que eu não precisava da versão dele de ajuda. Ele disse que eu estava sendo teimoso e que me arrependeria de cortar laços com a família por causa disso. Eu disse que minha família me cortou no dia em que decidiu que eu era o projeto fracassado deles em vez de um igual. Ele foi embora com cara de frustração. Eu me senti mal por uns 5 minutos, depois lembrei de tudo que tinham dito sobre mim e me senti bem de novo. A parte estranha é quanto espaço mental isso liberou. Eu não percebia quanta energia gastava tentando administrar as expectativas e reações deles, quanto me censurava perto deles para não dar mais munição para as conversas sobre minhas falhas. Agora, chego em casa depois do trabalho e penso no que quero fazer com a minha noite, em vez de se preciso devolver alguma ligação, aparecer em algum lugar ou ajudar alguém em alguma coisa. Já se passaram 3 semanas desde que fui a um jantar de família, e não sinto falta nenhuma. Tenho pensado em por que eles me tratam assim, e acho que se resume a controle e superioridade. Enquanto eu for o fracassado da família, eles se sentem bem com as próprias escolhas. Enquanto eu precisar da orientação e das críticas deles, eles se sentem sábios e úteis. Minha independência ameaça essa dinâmica. É por isso que não conseguem simplesmente me deixar ir. Não é sobre amor ou preocupação. É sobre manter seus papéis como os bem-sucedidos que toleram generosamente o parente decepcionante. Mas eu não estou mais desempenhando esse papel, acabou ser o projeto deles, a lição de moral, a fonte de autossuficiência deles. Que encontrem outro parente para menosprezar. Amanhã é aniversário da minha mãe, e tenho certeza de que vou receber ligações e mensagens sobre minha ausência. Já decidi que não vou. Vou me levar para jantar em um lugar que realmente quero estar, com pessoas que realmente querem a minha presença. Vou atualizar se algo grande acontecer, mas, honestamente, acho que a história já acabou. Eles me mostraram quem realmente são, e eu acreditei. Agora estou construindo uma vida sem eles. Atualização final. Bem, já se passaram cerca de 2 meses desde que eu vi aquela conversa na garagem e achei que deveria encerrar isso para quem tem acompanhado. Muita coisa aconteceu e, sinceramente, estou em um lugar completamente diferente agora de onde estava quando postei pela primeira vez. Então, o aniversário da minha mãe chegou e passou. Eu não fui, exatamente como disse que não iria. Em vez disso, fui a uma churrascaria incrível no centro da cidade que estava querendo experimentar há tempos. Sentei no balcão, tive um jantar maravilhoso, conversei com o barman sobre esportes e, de verdade, me diverti mais do que em qualquer encontro de família em anos. Meu celular ficou apitando a noite toda com mensagens e ligações da família perguntando onde eu estava, dizendo que minha mãe estava decepcionada, perguntando se eu ia mesmo perder o aniversário dela por causa disso. Meu pai deixou um recado dizendo que guardaria um pedaço de bolo para mim e que eu ainda podia passar mais tarde se mudasse de ideia. A pressão emocional foi forte, mas eu me lembrei de que eles tiveram muitas oportunidades para me tratar com respeito básico, e escolheram não fazê-lo. Faltar a um aniversário não ia matar ninguém, e eu não ia fingir que nada tinha acontecido só para deixá-los confortáveis. Na semana seguinte, as coisas escalaram. Blake apareceu de novo no meu apartamento, desta vez com a Denise. Disseram que tinham conversado e perceberam que precisavam tentar uma abordagem diferente. Blake chegou a se desculpar por algumas coisas que tinha dito. Disse que entendia como eu poderia ter interpretado errado. Denise disse que tinha pensado sobre nossa conversa e que talvez não tivessem sido tão solidários quanto deveriam. Disse que famílias passam por fases difíceis, mas que cortar relações não era a solução. Eu até apreciei o fato de estarem reconhecendo alguma coisa, mas as desculpas soaram vazias. Blake estava arrependido por eu ter entendido errado, não por ter dito o que disse.
Denise achava que eles não tinham sido solidários o suficiente, não que tivessem sido ativamente cruéis. Eu disse que apreciava terem vindo, mas que algumas coisas não podiam ser consertadas com pedidos de desculpa. Que chamar alguém de inútil não era algo que você disse sem querer ou que pode ser interpretado errado. É o que você realmente pensa sobre aquela pessoa. Blake disse que tinha falado aquilo num momento de frustração, que não era o que ele realmente sentia. Perguntei qual era a diferença entre o que você diz quando está frustrado e o que você realmente pensa. Ele não soube dar uma resposta convincente. Denise continuava tentando redirecionar a conversa para o discurso de que família é família e que precisávamos resolver isso juntos. Mas eu não estava interessado em resolver nada com pessoas que, no fundo, não me respeitam como indivíduo. Eles foram embora decepcionados, e não ouvi mais nada desde então, a não ser as mensagens em grupo sobre eventos familiares, que parei de responder completamente. Mas foi aí que as coisas ficaram realmente interessantes. Na semana passada, meu primo Seth me ligou, não para se desculpar ou tentar me convencer a voltar, mas porque precisava de algo. O computador dele tinha travado e ele perdeu vários arquivos importantes. Queria saber se eu poderia ajudá-lo a recuperar. Contexto: Seth já me pediu ajuda com problemas de computador umas 20 vezes nos últimos anos. E eu sempre disse sim, porque era isso que família fazia, certo? Passei incontáveis fins de semana diagnosticando problemas, removendo vírus, configurando sistemas novos, explicando como evitar erros. Dessa vez, eu disse não. Falei que não estava mais disponível para esse tipo de coisa. Ele ficou confuso. Disse que levaria só algumas horas, que precisava muito da ajuda. Eu falei que ele teria de levar a um profissional. Ele ficou em silêncio por um minuto antes de dizer que entendia que eu estava chateado com a família, mas que aquilo era diferente, que era só consertar o computador. Eu disse que não era diferente. Que eu passei anos estando disponível sempre que qualquer um deles precisava de algo. E, em troca, fui ridicularizado pelas costas. Seth disse que sentia muito pelo que tinha sido dito, que não tinha realmente querido dizer aquilo. Eu respondi que era bom ele sentir isso, mas não mudava nada. Ele perguntou o que seria preciso para eu ajudá-lo, e eu disse, nada. Que eu não estava negociando, nem procurando um pedido de desculpa que me fizesse voltar a ficar disponível. Eu simplesmente tinha acabado. O desespero na voz dele, quando percebeu que eu falava sério, foi algo que nunca tinha ouvido antes. Ele tentou de tudo, disse que era uma emergência, que tinha arquivos de trabalho que precisava, que não tinha dinheiro para pagar um profissional. Nada funcionou, porque eu não estava tentando puni-lo. Eu simplesmente não me importava mais com os problemas dele. Essa conversa me fez perceber algo importante. Eles estavam tão acostumados a me ter como plano B confiável que nunca se preocuparam em desenvolver outras soluções. Seth não sabe cuidar do próprio computador porque sempre teve a mim para consertar. Blake não conhece nenhuma outra babá porque eu estava sempre disponível. Denise provavelmente nem tem outro número para ligar quando precisa de ajuda. Eu os deixei acomodados durante anos por sempre dizer sim, sempre estar disponível, sempre colocar as necessidades deles acima das minhas. E eles retribuíram essa confiabilidade me tratando como patético, justamente por estar sempre presente. A ironia é incrível quando se pensa nisso. Me chamaram de desesperado por aprovação enquanto eram totalmente dependentes da minha disposição em ajudá-los. Me chamaram de inútil enquanto dependiam de mim para resolver os problemas deles. 2 semanas atrás, encontrei Blake no supermercado. Ele parecia desconfortável, mas veio falar comigo mesmo assim. Perguntou como eu estava, fez comentários triviais sobre trabalho e o clima. Então mencionou que a babá regular dele não estava disponível ultimamente e perguntou se eu poderia cuidar das crianças em breve. Como se nada tivesse acontecido, como se tivéssemos apenas tido uma pequena discordância que já havia passado. Eu disse não. Que não estava mais disponível para cuidar das crianças. Ele perguntou se isso era permanente ou se eu poderia reconsiderar no futuro. Eu disse que era permanente. Ele pareceu genuinamente chocado, como se não conseguisse processar a ideia de que eu não estivesse mais à disposição sempre que precisasse. Começou de novo com um discurso sobre como famílias ajudam umas às outras e como eu estava sendo teimoso. Eu o interrompi e disse, famílias também se tratam com respeito básico, coisa que a dele não fez. Desejei sorte em encontrar uma nova babá e fui embora. A expressão no rosto dele é algo que vou lembrar por muito tempo. Não era raiva nem tristeza. Era pura confusão. Como se ele realmente não conseguisse entender como chegamos a esse ponto ou o que ele tinha feito de errado. Foi nesse momento que percebi que eles realmente não entendem. Acham que isso é sobre sentimentos feridos que vão se curar com o tempo, e não sobre eu estar mudando fundamentalmente a forma como me relaciono com eles. Estão apenas esperando que eu supere e volte ao normal. Mas o normal era o problema. Ontem, meu pai ligou. Ele disse que estava pensando em tudo o que aconteceu e queria ter uma conversa real, só nós dois. Parecia cansado, mais velho do que de costume. Eu quase não atendi, mas a curiosidade falou mais alto. Ele disse que tinha conversado com a mamãe sobre toda a situação e que talvez eles tivessem lidado mal com as coisas. Disse que me amava e não queria me perder por causa do que chamou de mal-entendido. Eu respondi que não foi um mal-entendido, que ouvi exatamente o que todos pensam de mim e que acreditei neles. Ele disse que, em famílias, às vezes as pessoas dizem coisas que não representam de verdade o que sentem, que eu estava sendo duro demais. Mas então disse algo que provou que nada havia mudado, falou que esperava que eu percebesse que família é mais importante do que orgulho, e que, quando eu estivesse pronto para me desculpar por tê-los cortado, eles estariam dispostos a resolver. Se desculpar por ter colocado limites com pessoas que me desrespeitaram. Como se isso fosse algo pelo qual eu deveria me envergonhar. Eu disse que não haveria desculpas da minha parte e que, se ele quisesse ter um relacionamento comigo daqui para frente, teria que ser baseado em respeito mútuo, não em obrigação familiar. Ele disse que pensaria sobre isso e desligou. Sinceramente, duvido que vá me procurar novamente. Nenhum deles é capaz de me ver como um igual que merece respeito. Na mente deles, eu sempre serei o parente que precisa de orientação e críticas, que deveria ser grato pela atenção deles, não importa como me tratem.
Mas sabe de uma coisa? Estou em paz com isso. Esses últimos meses foram os mais tranquilos que tive em anos. Chego em casa do trabalho e não preciso checar o celular em busca de dramas ou obrigações familiares. Faço planos de fim de semana com base no que quero fazer, não no que esperam que eu participe. Tenho passado mais tempo com amigos do trabalho, pessoas que realmente parecem gostar da minha companhia. Entrei para um grupo de trilha que se reúne aos domingos, em vez de ir a jantares de família. Tenho trabalhado em projetos pessoais que me interessam, em vez de gastar meu tempo livre resolvendo problemas de outras pessoas. O espaço mental que isso liberou é incrível. Eu não tinha noção de quanta energia gastava tentando gerenciar as expectativas e reações deles, me censurando para não dar mais munição para as conversas privadas sobre minhas falhas. Também estive refletindo sobre por que me trataram assim em primeiro lugar. Acho que tudo se resume à necessidade de ter alguém para menosprezar, para se sentirem melhores com as próprias escolhas. Enquanto eu fosse o fracassado da família, eles podiam se sentir bem-sucedidos em comparação. Enquanto eu precisasse das críticas e da orientação deles, podiam se sentir sábios e importantes. Minha independência ameaça toda essa dinâmica. Se estou bem por conta própria, feliz com minhas escolhas, sem precisar da aprovação ou da ajuda deles, que papel sobra para eles na minha vida? Eles não suportam a ideia de não serem necessários. É por isso que continuam tentando me puxar de volta com culpa e obrigação. Não porque sentem minha falta como pessoa, mas porque sentem falta de seus papéis como os bem-sucedidos que toleram um parente decepcionante. Mas eu não jogo mais esse jogo. Não sou o projeto deles, nem a lição de moral, nem a fonte da autossuficiência deles. Sou apenas um homem vivendo a própria vida, nos meus próprios termos. E é exatamente assim que quero que seja. Olhando para trás, para aquela conversa na garagem, quase me sinto grato por ter ouvido. Não porque tenha sido bom descobrir o que realmente pensavam, mas porque me forçou a examinar relacionamentos que eu aceitava sem questionar. Me fez perceber que família não é automaticamente sagrada se esses familiares não tratam você com decência básica. Alguns podem achar que estou sendo duro demais, que deveria dar outra chance ou tentar consertar as coisas. Mas eu passei 34 anos tentando conquistar respeito e aprovação, e tudo o que recebi em troca foi zombaria e desprezo. Terminei de tentar consertar relações com pessoas que me veem como fundamentalmente quebrado. E para quem está lidando com dinâmicas familiares parecidas, você não deve nada a pessoas tóxicas só porque compartilham o mesmo DNA. Você merece ser tratado com respeito, e, se sua família não pode oferecer isso, você tem todo o direito de construir uma vida sem eles nela. Dá medo no começo, mas é incrivelmente libertador. No fim das contas, você pode ser feliz sem a aprovação de pessoas que nunca realmente aprovaram você. Comentário Reddit. A boa e velha família é família, desde que você aceite ser o tapete deles, claro. Engraçado como todo mundo chama o cara de inútil, mas quando o computador dá pau, quando falta babá, ou quando precisa de alguém para carregar caixa, aí o fracassado vira essencial. É curioso, eles ridicularizam justamente as qualidades das quais dependem. No fim, o OP só descobriu que amor incondicional, na casa deles vinha com contrato e cláusulas de mão de obra gratuita. Pois é, nada como dar férias vitalícias de graça, para quem sempre usou você como projeto de autoestima.